Pessoal chegando. Eu sempre começo a live, galera. Eu vou testando o áudio, o vídeo, ver eu consigo me ver. Então, eu acho que vocês estão me vendo. Mas estão ouvindo bem? O som tá entrando bem? Bruna, cheia de gente legal. Muita gente bacana chegando. A gente vai ter um papo muito legal hoje. Eu queria aproveitar para lembrar vocês que depois dessa live a gente tem mais um sorteio do Educalive. Então o sorteio não vai ser quinta, né? Vai ser hoje após a live, conforme a gente vem combinando, né? O sorteio são 3 locações por 2 dias, né? O mesmo esquema das outras semanas. Então ainda corre lá que ainda dá para participar. Depois da live já se encerra e eu já corro para fazer o sorteio logo, tá? Não precisa resgatar, usar seu prêmio amanhã. Pode pegar na sexta-feira, conforme eu tenho, né, orientado vocês, para poder aproveitar mais um pouquinho do brinde, né? Danilo, sempre presente também. Cat, muita gente, só tem gente boa hoje aqui, tá ótimo. Tô esperando um pouquinho o André chegar, né? E aí a gente pode começar nosso bate-papo, né? Eu brinco com o pessoal aqui que a gente chega do trabalho, janta rapidinho, se arruma, bota um perfume, né? Para esperar vocês. Ai, muito bom ver o pessoal chegando por aqui. Vamos aguardar a Andréia chegar. Vou mandar aqui o convite para ela. Aham. Beleza, né? Então, o papo hoje vai ser com a terapeuta ocupacional, a Andréia Bittencourt. O convite para a Andréia surgiu porque a Andréia ela atende muito dos meus pacientes. Então, assim, eu trabalho em parceria com várias pessoas aqui na cidade. Isso é muito comum, né, no ambiente profissional, principalmente na área da terapia, porque a gente não trabalha sozinho, né? Então, é muito comum a gente compartilhar do paciente com outros terapeutas. E a Andréia tem sido uma parcerona desde que eu cheguei aqui, né? Ó, a Andréia chegou, vou mandar o convite. Bruno e Bruno, todo mundo, tá a família toda aqui. Olá, Oi, chegou. Paty. Boa noite. Tava brincando com o pessoal que a gente chega do trabalho, janta rapidinho, né? Arruma o cabelo, bota o Aham. perfume. É assim mesmo, a correria de sempre, né? Uma correria, né? Mas é muito bom estar com você essa noite aqui, né? Para a gente poder compartilhar um pouquinho, conversar um pouco, né? Legal. Eu vou começar me apresentando, então. Sou fonoaudióloga Patrícia Taranto. Quem está no meu Instagram já conhece bastante do meu trabalho, né? Trabalho na área da linguagem, o meu maior foco é linguagem. Então, trabalho muito no desenvolvimento da fala das crianças, da área da linguagem, né? E também na parte de aprendizagem. Então, eu fico nesses dois grandes campos, né? Não deixo de atender outras patologias, mas são as minhas grandes áreas de trabalho, né? E daí vem a concorrer, né? A trabalhar simultaneamente muito próximo da Andréia, que também tem um trabalho bem próximo a isso, né? E aí vou Aham. passar a bola para a André se apresentar um pouquinho. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada, Paty, pelo convite. Fiquei bem contente. Acho que é bem importante, né, a gente falar sobre as crianças com deficiência, com atraso, crianças com diagnóstico de autismo. Bom, falar um pouquinho, né? Então, tentar dar uma resumidinha aí da minha história, das minhas formações. Então, eu me formei em terapia ocupacional em 2011. Desde então, a minha trajetória tem sido na neuropediatria. Então, a minha primeira pós-graduação foi na neurologia, voltado para criança. Uhum. Tenho uma pós-graduação também no modelo do ensino estruturado, no TEACH, que também é bem específico e bem voltado para a criança com autismo. Então, a minha trajetória há 8 anos está bem relacionada à questão de avaliação, à questão do acompanhamento da criança com autismo e também de suas famílias. Aham, sim. Há quanto tempo você está na AMA, Andréia? Esse teu Aham, perfil profissional, ele concorre com esse tempo que você está lá? O que veio uhum, antes na tua vida? aham. Isso, então, eu me formei em 2011, e logo em seguida eu comecei a trabalhar com o público com deficiência física. Então, eu fiquei, Uhum. nessa área um ano e meio, e logo teve a oportunidade de eu entrar na AMA. Eu entrei na AMA em 2013, início de 2013, e Ai, desde que então, bacana. aham,
Então, vai completar aí 8 anos que eu tô na AMA, eu tenho um cargo de Uhum, coordenação técnica e os atendimentos no consultório também, né? De toda a parte de uhum. avaliação de estimulação precoce. Uhum. Eu te perguntei isso porque a minha carreira começou dentro de escola, mas formada como Aham. fonoaudióloga, né? Sim, Minha sim. única profissão é fonoaudióloga. Mas logo que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar num colégio por convite de uma família que tinha uma criança especial. Era um casal de Legal. gêmeos Asper, e aí para trabalhar em cima de adaptação curricular. Né? Então, assim, coincide um pouco do como você está comentando, né? Que sai da faculdade, Sim, daí acontece uma primeira experiência. E parece que dentro da profissão da reabilitação a gente meio que é escolhida pelo que a gente vai fazer. A exatamente, gente não bem isso. escolhe, Aham, né? aham. Acontece muito assim. A gente escuta muitas histórias, né, nesse sentido. É bem curioso isso. E bom saber que na terapia ocupacional também acontece, Sim, é bem né? legal, assim, a questão do autismo surgiu na minha vida realmente na entrada da AMA, né? Então, na Uhum, época da graduação, se falava muito pouco na questão do autismo. uhum, Então, toda a formação eu tive pouco contato, época de estágio também. uhum. Então, esse encontro, né, que é tão importante, veio realmente na minha entrada na AMA, toda essa minha identificação pela questão do diagnóstico precoce, da questão de todo esse acompanhamento, da importância, né, desse trabalho interdisciplinar, que é Uhum. fundamental, né, Paty? A gente vai comentar um pouquinho mais para frente em relação a isso também, dessa importância, Isso, do quanto faz parte desse processo, né? A gente exatamente. É. não é somente atender os casos, essas discussões, esse contato, esse Uhum. alinhamento nos objetivos, a questão das orientações para as famílias também, né? Então tem que ter Uhum. realmente esse contato, que é o que a gente tem feito, né? E que Sim, tem sido sim. tão É. importante. Com certeza, né? E daí até algo que eu marquei aqui para a gente começar a discussão, né? E Aham. puxar um pouco também por você, porque o meu público conhece pra caramba de mim, o teu público conhece pra caramba de você, então eu acho importante a gente Aham. fazer um pouco essa troca de uma para outra, né? Sim. E aí falando um pouco assim do que é o trabalho da fonoaudiologia quando a gente fala no Uhum. atendimento infantil. Né? Primeiro, existe muito. Há uns anos atrás, a gente ainda pegava muito essa fala de que fono é para criança. E não, fono não é Aham. terapia para criança, fono é para criança Sim. também. Né? Então, assim, é um leque de opções muito grande dentro da fonoaudiologia. No trabalho específico com a criança, né? E cada vez mais isso vem ampliando por conta do diagnóstico precoce, né? A intervenção precoce que é sugerida. Então, muitas vezes a gente recebe essa criança sem diagnóstico ainda, que eu acredito que Uhum. seja também o que acontece contigo, né? Uhum. E aí eu costumo chamar de prova terapêutica, né? Essa criança ela vai para a terapia, né? Como prova de aplicar um desenvolvimento, uma estimulação nela, sem esse Uhum. diagnóstico ainda, por isso uma prova terapêutica, para daqui a alguns meses a gente reavaliar e a gente conseguir de fato definir o que está acontecendo ali. Né? E aí, dentro da estimulação, a gente tem um certo prognóstico do que a gente espera da evolução dessa criança, né? Para traçar outras estratégias e até para poder, junto com o médico, né, auxiliar nesse diagnóstico. Uhum. Dentro do trabalho em si, a gente vai dividir em dois grandes campos, né? Fala e linguagem, sendo que nas crianças muito pequenininhas, né, antes dos 2 anos de idade, o foco é muito em cima da linguagem mesmo, então essa recepção do comando, essa compreensão, essa atenção à fala do outro, né? A Uhum. habilidade comunicativa deles ainda é muito primitiva. Né? Uma criança que já está dentro do desenvolvimento adequado, a gente já tem alguma exploração de fala, solicitações, mas na criança em atraso não é bem assim. Então, o Uhum. trabalho do fonoaudiólogo ele vai muito nesse sentido, de promover Uhum. essa estimulação para que a gente consiga trazer essa criança, se ela tem 1 ano e meio, 2 anos, para o que eu pediria, né, de um desenvolvimento adequado de uma criança de dois Sim. anos, não mais que isso. Uhum. Né? Eu Uhum. quero que Uhum. ela chegue lá, aonde está o gap dela, né? Que ela consiga É. cobrir. Né? Então, Uhum. bem dentro do específico para mim. E Sim. na terapia ocupacional, como funciona? Aham. Bom, então bem legal, Paty, ter comentado sobre isso, sobre a questão de antes dos 2 aninhos, né? Eu tenho ficado bem contente, né, com essa busca das famílias antes dos 2 anos. Então, eles têm Uhum, vindo para consultório, para avaliação, para tratamento,
antes dos 2 anos. Não é uma realidade muito antiga, é algo bem recente para a gente, né? A questão de eles estarem vindo antes esses atrasos começarem a ficar atrasos cada vez maiores e a gente acumular outros atrasos em outras áreas também. Mas o aspecto da linguagem é um aspecto que chama muita atenção, né? Geralmente é o primeiro aspecto que a família nota. Nossa, tem algum atraso, né? Essa criança com 1 ano e meio, ela muitas vezes não fala, ou fala palavrinhas isoladas, utiliza pouco para comunicação. Então, em geral, né, quando a gente fala em questões de atrasos no desenvolvimento, questões de deficiência intelectual, do próprio autismo, a linguagem é algo que chama atenção no primeiro momento. E é bom que elas tenham vindo antes, que esses atrasos se acumulem cada vez mais e que a gente inicie o tratamento precoce. Para a terapia ocupacional tem sido dessa forma também. Então, em geral, as famílias, elas buscam num primeiro momento o neuropediatra, né? O neuropediatra compreende um pouquinho essa queixa principal da família, encaminha para reabilitação, para habilitação com a fono e com a terapia ocupacional. Na TO, a gente foca muito nas questões de atividades de vida diária, nas questões de atividade de vida prática. Então, falando um pouquinho das questões, das ocupações humanas da criança, né? O que a gente espera da criança antes dos 2 aninhos, próximos dos 2 anos, que é hoje a nossa maior demanda, né? O que a gente tem visto na prática. A gente espera que essa criança consiga fazer solicitações, consiga comunicar quando ela quer algo, quando algo está incomodando, que ela consiga brincar de uma forma funcional, que ela consiga chamar os pais, né? Então, utilizar gestos sociais, que ela consiga ter uma vida social, que ela consiga ter uma vida escolar, que ela consiga interagir com outras crianças, com os adultos, com a família, e que muitas vezes, nos nossos casos, esses aspectos estão comprometidos, né? Todas essas áreas estão em atraso, tem um comprometimento. Em algumas áreas elas vão super bem, em outras a gente vê um prejuízo, a gente vê que tem algo que não está indo no caminho certo, no esperado. Então é bem legal que as famílias têm tido essa visão, né? Em geral, as mães, eu sempre foco muito nas mães, porque a gente tem que lembrar sempre delas, né? As mães, elas notam que tem alguma coisa, muitas vezes a própria família, né, acha que não, que é algo da cabeça dessa mãe, que é algo, não, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar essa criança completar 2 aninhos. E o esperar é complicado, né, Paty? O esperar, a gente perde tempo de essa criança estar recebendo estímulos adequados, estímulos que ela precisa para a faixa etária que ela está. Mas eu fico bem contente que essas crianças tenham vindo agora bem cedo para a gente iniciar esse processo o quanto antes. Sim, sim, e a gente vê que a questão da reabilitação, né, quando a gente trata do nosso trabalho em si, como ele evolui, como ele tem um outro desempenho, Sim. esse tratamento começa precoce. Né? Então, assim, Sem hoje a gente já dúvida. tem crianças de 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses, né? O nosso público ele diminuiu de faixa etária, né? E é bom a gente colocar isso para as famílias, que eu acho que uma grande aflição que aparece, né? É justamente assim, o quanto isso dura. Né? Poxa, então, mas se eu começo com 1 ano e 10 meses, e aí ele vai ficar na fono na TO que até 5 anos de idade, né? Não é bem assim, porque o que a gente observa na prática é que, claro, cada criança vai ter o seu desempenho diferente, vai reagir de uma forma em termos da estimulação que é oferecida, mas que, em geral, esse tempo, esse processo de reabilitar, né, de conseguir dar conta de novas funções, entendeu? Né, de correr atrás desse tempo de gap que essa criança teve. Até porque são funções mais simples que a gente tem para corrigir, para estimular. Né? Então, assim, além de serem funções mais primitivas, né, o gap, como você falou, ele é menor. A diferença para a faixa etária da criança é menor. Né? Sim, sim, sem dúvida. A Eliane é uma mãezona que me acompanha. Tá falando esperar? Não, é porque ela é uma dessas que
que luta muito por Aham. essa questão do diagnóstico precoce, teve uma luta com o filho dela também, né? Legal. E ele É sabe muito bem o legal valor que é ver. você ter esse diagnóstico. Aham. É muito legal, né, Paty, ver as famílias envolvidas nesse processo, né? Sim. Então, as famílias serem protagonistas realmente nesse tratamento, né? Nós estamos ali realizando os atendimentos semanalmente, orientando sempre, acompanhando, Uhum. mas as famílias estão na rotina, né? As famílias estão o tempo todo com Exatamente. essa criança, principalmente agora na Uhum. quarentena, né? Sim, sim. Então, a diferença que a gente vê na prática de famílias que realmente se envolvem no processo, que seguem as orientações, que conseguem estabelecer padrões de rotina, de previsibilidade para essa criança. Uhum. A gente vê muitos resultados na prática, né? Claro Sim, exatamente. que a questão do nível de comprometimento, seja na criança com autismo, na criança com deficiência intelectual, conta muito para esse prognóstico, conta, sem dúvida, Uhum. né? Mas eu já vi casos graves de autismo, é, níveis 3, né? Estarem no nível 3, que precisam de um apoio maior para as atividades de vida diária, para as atividades de vida Uhum. prática, maiores adaptações, né, no currículo, na escolinha. E e evoluírem de uma forma extremamente significativa, né? Por quê? Uhum. Porque os pais estavam ali, estavam presentes, Sim. conseguiam fazer esses treinos das atividades de vida diária em casa, né? Colocar na sua Uhum. rotina, brincar com essa criança, né? Uma dificuldade muitas vezes que a família traz, assim, uma demanda. Ai, Andrei, mas eu não sei brincar com meu filho. Como que brinca, Uhum. né? E aí entra muita Exatamente. questão de utilização de telas, né? Então, Uhum. em casa fica na televisão, fica no celular. As Uhum. terapias muitas vezes são uma, duas vezes por semana as estimulações, né? Uhum. Então a gente tem que pensar que em casa tem que ser um ambiente de estimulação também. Essa criança vai ter que ser exigida, vai ter que ter uma rotina, vai ter que ter treino de atividades de vida diária. As Uhum. atividades de vida diária é algo muito específico da terapia ocupacional, então Uhum. nós somos especialistas em fazer análise de atividade e compreender os aspectos cognitivos, os aspectos sensoriais, Uhum. motores, que a criança precisa para executar determinada tarefa e auxiliar a família nesse sentido, né? De que forma que a gente Uhum. pode fazer esses treinos, de que forma que a gente vai conseguir que essa criança tenha autonomia, tenha independência. Então Uhum. a gente não pode esquecer nunca desse aspecto, né? É algo que Uhum. quando a família entra comigo para terapia, eu já inicio, já puxo esse gancho aí de fazer esses treinos, porque é algo que o consultório limita um pouco, né? O consultório a gente pode Sim. fazer alguns treinos na própria, né, na parte lúdica, com os brinquedos, nas Uhum. atividades, mas o treino efetivamente, né, na prática, vai ser na casa, né? A E tem outro escola, a valor, porque gente está contextualizado, né? exatamente a questão da generalização desse aprendizado, que a gente sabe que para Uhum. as nossas crianças muitas vezes é difícil, né? Então, faz na terapia, mas em casa não desempenha. Então, isso é bem Uhum. importante, isso é bem legal. É verdade. Dentro das minhas orientações para as famílias, algo que eu sempre faço questão de frisar muito, né, dar bastante ênfase, é justamente nessa questão de aproveitar da rotina e das atividades Uhum. domiciliares, né, para que essa Sim. criança possa ser estimulada. Porque muitas vezes passa pela cabeça do pai, né, que a estimulação, é aquela brincadeira com um jogo diferente que a fono usa, com aquele brinquedo que Aham. chama a atenção dele, mas a gente tem que pensar que aquele brinquedo também chama a atenção dele, por quê? Porque é diferente, porque está em outro contexto, porque não é aquilo que ele vê todo dia na casa dele, Uhum. entendeu? Uhum. Então, assim, quando a gente volta para o contexto da casa, né, toda situação é uma oportunidade. E o Sim. quanto a gente ganha nessas pequenas atividades de rotina, que é uma alimentação, uma troca de roupa, a hora do Uhum. banho, né, um escovar dente, ou cuidar do próprio quarto, me ajudar a arrumar, coloca esse para cá, esse em cima, não embaixo, né? O quanto você consegue incrementar de vocabulário,
de dar organização temporal para essa criança e dar função às atividades que ela está fazendo. E com Uhum. isso você incrementa a linguagem dela, né? Sim. Então tem que fugir um pouco esse estereótipo de que a tia Fono, a tia Teó sabem brincar e eu não Aham. sei, para É. aproveitar do que você Aham. sabe. Então, o que você sabe bem? Você cuida bem do seu filho? Né? Tá fofo, cheiroso, Aham. bem vestidinho, arrumadinho, né? Então vamos Aham. lá, você é muito boa nisso. Então vamos sentar, vamos escolher a comida, vamos ver o que tem nesse prato, né? Vamos ver o nome do que você usa, né? Você está conseguindo ler a pergunta? Entrou uma agora aqui. Ah, Aham. uma Aham. dúvida em relação à rotina. Aham. Da Eliane, né? Até que ponto a Uhum. previsibilidade é boa, né? Aham. Uhum. Muitas famílias me perguntam, Andréia, mas a questão de rotina, né? Como que vai ser se tiver uma quebra dessa rotina? Como que a minha criança vai se Uhum. organizar, né? Em determinado dia, fono ficou doente e não pôde atender, como que vai ser? Então, a Aham. rotina é bem legal, é bem importante, uma rotina visual, né? A gente sabe que a via visual é uma via de aprendizado bem efetiva para as nossas crianças, para as crianças em geral e para as Uhum. crianças com atrasos mais ainda, né? Então, muitas Sim. vezes a questão da compreensão verbal, da compreensão das ordens que essa mãe, que essa família vai solicitar para a Uhum. criança, muitas vezes essa criança não vai compreender, ou ela vai compreender naquele momento, mas daqui a pouco já fez uma outra atividade e esqueceu, né? Então a Uhum. questão visual é bem legal, é bem importante. É, E o dar previsibilidade é, é compreender que podem ter quebras de rotina, não tem problema. Então, a rotina que essa criança vai ter de segunda a sexta é uma, a rotina que essa criança vai ter no final de semana é outra. Então, Aham. dar previsibilidade é bom para todo mundo, para a criança melhor ainda, né? Sim. Então, explicar que em determinado momento, hoje a fono não pode atender, hoje a fono está doente, mas amanhã você pode ir, Uhum. né? Então, colocar isso na rotina, mudar, né, essa estrutura visual. O dar previsibilidade diminui quadros de alteração de comportamento, quadros de irritabilidade. Essa criança ela Uhum. fica menos ansiosa e mais segura do que está pela frente, né? Então, é bem importante. E agora, na quarentena, mais ainda, porque a rotina mudou completamente, né? Sim, sim. Então, nas terapias eles estão indo, né? Boa parte dos nossos pacientes estão indo, né? É, Parte mais não estão indo para a escola, não estão sim. indo para a AMA. Então, essa Uhum. rotina mudou bastante. Eles estão mais em É. casa, né? E Uhum. aí, o que é legal, que eu trabalhei bastante com as minhas famílias, é a questão de que forma a gente vai aproveitar esse momento, né? Uhum. Então, a gente vai aproveitar para fazer esses treinos, né? Essa criança está mais em casa, essa criança, essa mãe, esse pai, eles estão mais à frente dos cuidados com a criança, então a gente vai aproveitar esse tempo, ensinar essa criança a escovar o dente sozinha, ensinar essa criança a Uhum. tomar um banho, né, com autonomia, a questão sensorial, a questão da Exato. estimulação da linguagem também nesses momentos, uma alimentação com mais rotina, né, Paty? Então, ter uma rotina alimentar, tentar ampliar um pouquinho o repertório das nossas crianças, que a gente sabe que muitas vezes é um repertório mais restrito, né? Então, aproveitar esse momento de quarentena realmente para estimular essas áreas, essas habilidades que as nossas crianças precisam tanto e Uhum. que muitas vezes na correria do dia a dia de leva para escola, leva para terapia, né? Leva para natação, leva para ecoterapia. Essa mãe e esse pai não Aham. conseguem, né? Fica um tempinho reduzido ali de estimulação em casa. E agora eles têm um tempo maior. E é bem É legal que a verdade. gente tem Nessa tido um questão resultado do... bem positivo. Uhum. Sim, sim. Nessa questão dos treinos, então, uma percepção minha é que o fato de você ter perdido os marcos de horário, né? Então, eu tenho 15, 20 minutos para alimentação porque tem que ir para a escola. É o É. tempo que dá, Uhum. entendeu? Ou então é a hora de sair para o trabalho, né? Uhum. Promoveu, na maioria das minhas famílias, um movimento de realmente maior estimulação para essas crianças. E eu tive muita criança que Sim. evoluiu bastante esse ano.
né? Então houve Eu um também. prejuízo inicial, até porque a gente teve um período aqui na cidade em que tudo ficou fechado mesmo, não era uma questão da É, gente querer, poder ou não, né? A gente estava impedido sim, mesmo, né? Mas que depois que a gente resgatou nossa rotina, as famílias voltaram, então eu vi muito esse ganho, né? As famílias tiveram mais tempo para ser orientadas e aplicar essa também. orientação. Então, acho que nesse ponto, assim, quem pôde Uhum. aproveitar deu um saltão à frente, né? Que bom, que Deu, bom. deu. Né? Aham, aham. Bem legal. Acho que foi Exatamente, bem né? positivo isso, assim. A gente ficou um pouco apreensivo num primeiro momento, mas o Sim. quanto foi importante, né? Esses momentos mais de os pais à frente dessa estimulação e de compreender um pouquinho como trabalhar essas alterações comportamentais. Porque às vezes, como essas Uhum. crianças ficavam menos em casa, é, essas dificuldades não apareciam. Então, muitas vezes a família não precisava necessariamente ficar à frente e trabalhar determinada habilidade, determinado comportamento, né? Então, as Exatamente. famílias ficaram mais à frente, elas se sentiram mais seguras também. Então, Sim. é bem legal, assim, ouvir que os teus pacientes também evoluíram bastante, porque os meus também. Então, é bem legal, assim, de... Coincidência, Não que não né? seja São importante. quase os mesmos. Não que a escola não seja importante, né, Paty? A escola é um Claro, tem toda a ambiente sua função, a função social da de uma escola, né? rica É um outro estimulação, ambiente. né? Sim, sim, com Sim, certeza. sem dúvida. É, eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. Eu e a André, a gente trabalha muito assim juntos, vocês sabem, né? Parceiras de trabalho, a gente divide muito paciente, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente. Isso é Verdade. inacreditável, não é? Eu fiz Inacreditável, verdade. um comentário, né, na chamada para live, no primeiro post, falando que você lê pensamento, né? Mas é a questão da afinidade terapêutica. Isso eu acho muito importante quando a gente Uhum, tem, assim, uma divisão de tarefas dentro da estimulação da criança. E eu comentei antes de você entrar, não sei se você chegou a pegar essa minha fala, mas que é muito comum dentro uhum. da área da reabilitação, porque o nosso paciente dificilmente ele precisa só de um tipo de estimulação. Então é só para fono e É, ponto, é só a TO e ponto, né? É só o fisioterapeuta e ponto. Em geral, uhum. são crianças, principalmente na infância, que estão num tratamento multi, né? E essa Sim, afinidade sim. terapêutica é muito importante. E isso perpassa Uhum. uma formação individual, né? Isso é a questão da linha de trabalho que você toma, né? E é muito legal quando a gente consegue ter colegas assim de trabalho, né? Que a gente não está no mesmo ambiente físico, mas que mesmo assim, quando a Aham, gente para conversar de um paciente, gente, está fazendo a mesma coisa que eu pensava. aham, E é aham. Tá isso indo na que mesma dá aquela linha. cerejinha do bolo, e que as Aham. coisas E aí a funcionam gente vê os melhor, resultados né? na prática, né? Aham, aham. Sim, Não, é sim, com muito legal essa certeza. questão do vínculo, né? A questão do vínculo dos terapeutas, a questão com a família também, né? Então, no É, processo de avaliação, eu sempre falo para as famílias, assim, para mim é um ponto bem importante, é um ponto, né, de início, de start das terapias, a questão do vínculo com o profissional, da questão da confiança no aham, profissional. Esse profissional vai estar ali é, algumas horas, né, da semana com aquela criança, vai estar te orientando várias questões, é, vai muitas vezes estar indo na sua casa, compreender um pouquinho o contexto, né, da aham. família, vai estar indo na Sim, sim. escola, orientando os professores. Então, esse vínculo, Aham, né, dos terapeutas com a família tem que existir, uhum, não adianta, não existe, né? Ah, eu não confio, não senti muita segurança, busca outro uhum. profissional. Exatamente. E acontece, né, Pátia, muitas vezes não se tem esse vínculo por questões de, né, de personalidade de cada um, Sim, de com jeitão de certeza. levar a vida de cada um, né? Aham, Então, é algo que pode acontecer e não tem problema nenhum buscar outro aham, profissional que consiga ter esse vínculo com a família e com a criança também. Muitas vezes se uhum. estabelece o vínculo com a família, mas a criança não vincula, né? Não Não vai. fica. A gente vê que tem É, muita resistência, não rola que a gente química. tenta de não rola química, que a gente tenta de diversas formas e aquelas nossas salas cheias de atividades, de brinquedos, mas que não Aham, evolui. Pode acontecer, é, isso não é um problema. É um problema se a gente persistir em algumas questões, né, e não caminhar para outro profissional. exatamente. É.
Um outro ponto que eu anotei aqui que eu achava bacana a gente falar sobre a questão Uhum. diagnóstica, né? Porque Tá. muitas vezes ainda passa assim pela preocupação da família se eu devo ou não esperar Uhum. diagnóstico para dar início a um tratamento, a uma estimulação específica, né? A gente tem um olhar da Uhum. intervenção precoce, né? E como a gente até já comentou aqui, né? Muitas vezes a criança vai ao médico e o médico não fecha o diagnóstico, né? O neuropediatra ele tem um olhar clínico diferenciado Uhum. para essa criança, mas nem assim é possível fechar diagnóstico. E principalmente porque a gente está falando de crianças Uhum. menores de 2 anos de idade, muitas vezes, né? Então, em que Sim, muitas sim. coisas se Uhum. confundem. Pode ser um atraso simples, pode ser TEA, pode ser muita coisa, né? Então, você precisa estimular, Uhum. entendeu? E aí também acho bacana a tua Exatamente. fala, porque muitas vezes a gente, enquanto terapeuta, recebe primeiro essa família. Eles não foram ao médico ainda, não foram ao neuropediatra. E aí, Aham, às vezes, aham. ainda tem até uma resistência mesmo. Não, eu não vou no neurologista, imagina. Mas Sim, até sim, desmistificar um né? pouco isso. O Associam. neurologista, ele vai. Aham, Existe uma resistência ainda, a gente encontra isso, existe. né? Eu entendo Uhum, uhum, perfeitamente essa preocupação, né? A gente sabe que é um passo para os pais que é difícil, né? Que ele é muito importante, porque o médico ele vai amarrar todo esse processo da criança, né? E vai juntar essas peças de quebra-cabeça que a gente fornece para ele, né? Mas uhum, quando chega uhum. primeiro, né? Quando vai para fono, eu nunca recuso colocar essa criança em tratamento, oriento essa família Sim. que realmente precisa do acompanhamento médico, ele é importante, mas vamos começar a trabalhar essa criança, né? Uhum, Quando chega uhum. na terapia ocupacional e ainda Aham, não foi a aham, médico, não foi a fono, encontrou você primeiro. aham, aham. Acontece bastante até, acontece com uma frequência Uhum, assim grande a questão de ter uma resistência inicial da busca pelo neuropediatra, por associar uhum, muito a questões de uso de medicação, né? E o sim, neuropediatra, claro, a gente sabe que tem casos que a medicação se faz necessária, né? E que é muito uhum, efetiva, que a gente vê isso como resultado em terapia também, né? Parte a questão de sim, conseguir, assim, mais resultados terapêuticos quando essa criança está medicada. Então, a gente sabe que tem casos com que certeza. realmente se, tem essa necessidade, né? Uhum, Mas há uma resistência das famílias, sim. Então, muitas vezes eles vêm para terapia com, né, na minha realidade, assim, com uma suspeita, né? Existe um atraso de linguagem, né? Essa criança uhum, ou fala poucas palavrinhas ou ainda não fala. E ela vem para tratamento, vem para avaliação para tratamento. Importante a gente falar um pouquinho uhum, da questão da avaliação também, né, Paty? Então, não existe tratar uma criança sem avaliar quais são as uhum, áreas que estão em comprometimento, que estão em atraso e que precisam uhum, de maiores estimulações naquele momento. uhum. Então, eu tenho a dinâmica de iniciar o tratamento, de fazer um trabalho bem alinhado com essa família da importância da ida ao neuropediatra, né? Uhum. É, o neuropediatra, nas questões de atrasos no desenvolvimento, de uma suspeita de um diagnóstico de autismo, ele vai compreender um pouquinho as demandas dessa família, as Uhum. dificuldades, o que levaram a essa busca. Acontece bastante da escola visualizar alguns comportamentos, então a professora, a Uhum. coordenadora pedagógica chama essa família é, e orienta, né, a busca por profissionais, especialistas Uhum. e a busca pelo neuropediatra também. É, quando busca por terapia, por fono, é porque existe um comprometimento, existem áreas que Exato. estão em atraso. Uhum. Então a gente inicia a estimulação. O Uhum. diagnóstico, ele acaba vindo, acaba surgindo nesse meio tempo, falando um pouquinho especificamente do diagnóstico de autismo. Esse Uhum. diagnóstico tem sido feito cada vez mais precoce, então Uhum. já caiu por terra, né, aquilo que se falava há pouco tempo atrás, né? Se a gente pensar 3, 4 anos atrás, que não, a gente não fecha diagnóstico antes dos 3 anos, não existe mais isso. A gente fecha, Aham. sim, vários diagnósticos antes dos 3 anos, Uhum. porque as principais áreas que estão comprometidas na criança com autismo,
essas dificuldades já aparecem bem antes dos 2 aninhos, né? Aham. Então, dificuldades relacionadas à comunicação social, à questão do Uhum. brincar, do interagir, no uso da linguagem para comunicar, da questão de utilização de gestos, do contato visual, questões que Exatamente. aparecem muito precocemente no desenvolvimento. Então, essas habilidades Uhum. têm sim que ser tratadas antes desse diagnóstico, Uhum. né? Antes de um diagnóstico de TEA ou um atraso de linguagem, né? Um atraso específico Uhum. de linguagem, um quadro de TDAH, um quadro de atraso no desenvolvimento. Sim. O diagnóstico ele não vem para rotular essa criança, o diagnóstico ele vem para direcionar o tratamento. Então a gente inicia esse tratamento o quanto antes, sem dúvida, Uhum. mas nos casos de autismo, o diagnóstico ele auxilia muito no segmento que tu vai dar a essa sessão de Uhum. terapia, essas sessões, essas consultas, as orientações que tu vai prestar para essa família, as abordagens de Uhum. tratamento que tu vai utilizar. Então, pessoas com autismo precisam de abordagens específicas para trabalhar as dificuldades que elas têm nessas áreas, né? Crianças com Uhum. simples atraso de linguagem não precisam de uma quantidade de estimulação tão grande como uma criança com autismo, né, Paty? Sim. Então, é importante o diagnóstico nesse sentido, na questão do direcionamento das terapias. Uhum. E hoje em dia, assim, Isso. as famílias ficam mais aliviadas quando vem esse diagnóstico, né? Então, Uhum. a dúvida gera muita ansiedade, muita frustração. Sim. E o diagnóstico, ele confirma, né? Confirma e dá direcionamento e dá uma linha de trabalho. Então, o que eu tenho notado também na Sim. prática é que, como se fala muito mais, né, de autismo, como se fala muito mais em crianças com deficiências, nossas crianças estão sendo vistas, estão sendo lembradas, estão sendo Uhum. incluídas. Então, essa família, quando vem esse diagnóstico, claro, existe o processo de luto, que é um processo natural, Claro. mas existe um alívio. Nossa, que bom, agora eu sei que caminho seguir, né? Exatamente. Vou procurar profissionais especialistas nessa área que consigam me ajudar e consigam ajudar o meu filho. Uhum. Então, o diagnóstico realmente é para direcionamento, para garantia de Uhum. direitos, para as questões de adaptação e de professor auxiliar, que muitas vezes se faz necessário, a questão de Uhum. uso de Exatamente. medicação quando necessário, né? A gente sabe que não Uhum. existe um medicamento para a questão do autismo, para o diagnóstico de autismo, mas Uhum. existem medicações para as questões comportamentais, né? Para quadros Fundamental. de Uhum. agitação psicomotora, quadros Uhum. de dificuldade de atenção e concentração, e que aí é um trabalho em conjunto, né? As terapias, a equipe disciplinar, profissionais especialistas e Uhum. adequados, o neuropediatra, a família, os professores na Uhum. escola, né, que também vão precisar de bastante orientações. A escola tem que ser um ambiente de estimulação também, né? A gente sabe que é um ambiente riquíssimo para se trabalhar interação social. Aham. Então, esses professores eles têm que estar orientados também de que forma eles vão estar estimulando essa criança, para que efetivamente Sim. ela seja incluída, não que ela esteja Uhum. naquele ambiente por estar e não estar fazendo as atividades e não estar, né, compartilhando das atividades em grupinho, dos momentos de leitura, dos momentos de atividades em grupo, da aulinha de Uhum. música, né, das aulinhas de educação física. Então, essa criança efetivamente precisa estar incluída e o diagnóstico vem para isso, né, para nos auxiliar Sim. nesse processo. É, exatamente. Eu tenho percebido também uma aceitação melhor pelos pais, né, pelas famílias, justo por essa ansiedade que provoca a falta de resposta. Né? Uhum, Eu acho que a uhum. falta de resposta ela é muito pior do que uma resposta não tão boa. Né? É claro que você Sim, quer sim. ouvir que é um atraso simples e tudo passa, e trata que resolve.
mas nem sempre é assim. O Uhum, nosso maior público é uhum, o público dentro do espectro, né? E a gente convive com essa realidade no nosso dia a dia, né? Mas, de fato, uhum. eu acho que a intervenção precoce, esse olhar precoce para a criança, a identificação cada vez mais cedo dos sinais, né? Que já não são tão clássicos quanto os que a gente conhecia 10 anos atrás, entendeu? Hoje em dia, a Uhum, gente tem uhum. bem E agora? Tá me Deu uma ouvindo? travadinha pra mim. Travou, Agora caiu foi. aqui, caiu geral. Tô, aham. É, agora voltamos. Então Aqui vamos lá. também. Para encerrar a minha fala, deu um bug geral, então. Para encerrar a minha fala, né? Eu estava comentando que a aceitação dos pais vem melhorando, porque ter um diagnóstico para eles hoje é uma resposta, encontrar uma resposta é muito importante, né? Então diminui a ansiedade, me faz entender que eu estou no foco do tratamento, que eu estou no caminho certo, né? Por outro lado, diagnóstico cada vez mais precoce foi, Bruna, caiu geral. A Bruna falando que travou. Travou muito, não foi pouco, não. Mas que esse diagnóstico precoce e esses sinais clínicos precoces, né, também auxiliaram muito nisso, né? Então, os sinais que hoje a gente observa, que são sinais de balizadores, né, tanto para o tratamento quanto para a diagnose por parte do médico, eles são sinais muito diferentes do que o que a gente tinha 10 anos atrás, né? Que eu costumo Uhum. falar que não tão clássicos, né? Hoje em dia, a criança diagnosticada com autismo menor de 2 anos, ela não tem os sinais que a gente buscava nela há muitos anos atrás, né? É bem diferente esse perfil, entendeu? Mas não menos assertivo, muito pelo contrário. Modificar esse olhar, né, fez a gente conseguir colocar essas crianças em estimulação mais cedo, né? E fez a gente ter Sim. os resultados que a gente tem hoje com a terapia, né? Que é o que a gente vê, o ganho é muito maior, né? Essa criança corre atrás. Né? Essa família ganha tempo, essa família recebe orientação e tudo dá muito mais certo, né? Uhum. Bom, eu acho que assim, era a última pergunta que eu tinha para te fazer em relação a essa questão da diagnose, né, do esperar o médico. Eu acho que a gente tem uma fala muito próxima uma da outra, o que uma fala dá eco embaixo, né? Mas eu acho que é por aí mesmo. E muito do objetivo dessa live era poder esclarecer um pouco os pais sobre quais as funções desse tratamento. Então, qual o meu papel, qual o papel da Andrea, né? A Bruna colocando, né? Como ganhamos. Com certeza, né? A família de vocês é um exemplo disso, né? É, Nosso a querido Bruna crescendo, se desenvolvendo super bem, né? E a o pai Bruna tá na é assim, live, eu né? vi ele entrar, temos um pai. Tem que fazer propaganda, precisamos dos pais também muito atuantes. A presença masculina, a presença paterna, né, nessa relação, faz muita diferença também para a estimulação dessa criança, né, e para o desenvolvimento, porque os papéis são diferentes. A função da mãe é uma, a função do pai é outra. Essa divisão de papéis entre o casal também é muito importante, né, porque você divide essa responsabilidade, esse peso, né? Então a gente precisa do comprometimento da família toda. E traz vó para terapia, traz todo mundo, né? Então, teve uma perguntinha rápida ali da Eliane que passou, falando sobre a questão lá da rotina, né? Quando a gente falou da previsibilidade, e daí ela complementou, só que uma dúvida que ela ficou. Até o quanto isso seria um resgate, uma memória da criança, a fixação, e até quanto de fato ela está conseguindo compreender essa rotina está sendo internalizada, né? Até o quanto é a compreensão, o quanto é simplesmente uma decoreba, digamos assim, né?
Como você enxerga isso? Bom, eu sempre gosto de comentar, né, Paty? A gente já conversou sobre isso, eu noto que tu segue a mesma linha, de que por mais que a criança tenha o mesmo diagnóstico, o tratamento sempre vai ser individualizado. Uhum, Então, hoje a gente sabe que existem diversas abordagens com comprovação científica para tratamento, né, uhum, de crianças com sim, diagnóstico de autismo, mas cada criança tem uma necessidade específica. uhum, E vai muito da questão do grau de comprometimento dessa criança, né, do uhum, nível que ela está dentro do espectro, é, e das questões também da família, do que a família vai conseguir organizar, de que linha essa família vai conseguir seguir, né? Então, uhum, cada caso é um caso, a questão e vai ter que ser olhado e tratado de forma individualizada, né? Então, a gente uhum, sabe que hoje a gente fala muito, estuda muito sobre o ABA, um ABA mais naturalista, né? Que é aham, algo e que efetivamente na prática funciona muito com as nossas crianças, uhum, ensina sim, atividades e reduz comportamentos disfuncionais, que são comportamentos que a gente quer, né, que diminuam, que saiam da questão dessa criança, do desenvolvimento dela. E a uhum, questão da rotina visual também vai ter que ser individualizada. Então, a gente vai ter que compreender qual que é o nível de compreensão daquela criança. Então, uhum, né, o TEACH, ele muitos conhecem por uso de imagem, mas o TEACH ele é muito uhum, mais amplo que isso. Então, ele faz uma análise sim, do grau de compreensão dessa criança. Então, muitas das nossas crianças, né, parte principalmente as que vêm antes dos 2 aninhos, elas não compreendem ainda, elas uhum, não discriminam imagem. Então, não vai adiantar a gente sim, fazer uma rotina visual com imagens para essa criança. A gente sim, vai ter que fazer uma rotina com algo mais concreto, né? A gente vai ter que uhum, ter objetos mais concretos, brinquedos mais concretos, para que essa criança compreenda o que a gente uhum, está esperando dela naquele momento, qual que é a nossa uhum, expectativa, qual é a nossa solicitação. Então, a questão de utilização de imagem auxilia muito, e é uma linha que a gente trabalha bastante. A questão de solicitar, né, de dar a ordem verbalmente, de sempre uhum, estar estimulando a criança para que ela compreenda a questão verbal e também uhum, utilize a fala e a linguagem, sim, né, para comunicação. Mas a questão de ter um objeto, de ter uma questão visual, uma imagem, uma foto, vai auxiliar muito na compreensão dessa ordem, dessa expectativa que a gente está tendo da criança. E da atividade uhum, também vai precisar executar naquele momento, né? Então, cada caso vai ter que ser visto uhum, individualizado, né? A gente sabe sim, que algumas necessidades são muito específicas, como tem casos mais graves de autismo uhum, juntamente com de deficiência intelectual, uhum, que vai estar no momento de adolescência, na fase adulta, e que ainda não consegue discriminar a imagem, né? Então não vai adiantar eu fazer uma aham, rotina para esse adolescente, para esse sim, adulto. Então eu vou ter que compreender realmente o nível de compreensão dele naquele momento. E aí eu vou trabalhando uhum, isso para que ele evolua, para que ele discrimine imagem, para que ele consiga compreender melhor as ordens, né? Então, uhum, muitas vezes atrás da demanda, que é uma demanda que provavelmente apareça muito para fono também. Ai, mas ele aham, compreende tudo, né? Tudo que eu solicito ele sim, compreende. Será que ele é, compreende mesmo? Ou será que aquilo aparece tanto na rotina, aparece tanto no dia a sim, dia que ele já consegue executar? aham, Então, a gente vai ter que avaliar realmente até que nível vai essa compreensão das ordens, né, que a gente está dando. Então, exatamente, é legal a gente sempre ir aumentando o nível de complexidade das ordens que a gente vai dando para essa sim, criança, né, para que ela consiga, exatamente, não fique só naquela ordem que tem todos os dias. A gente tem que ir ampliando, a gente tem que ir gerando demandas, aham, porque isso, senão a gente fica no lugar, a gente estaciona, né, no desenvolvimento dessa criança. exatamente.
E daí a gente volta, né, a importância da avaliação, né, para a gente entender quais são os marcos já cumpridos, aonde ela tem essa defasagem, o desenvolvimento que precisa ser estimulado, né, e a necessidade de uma reavaliação contínua, porque é daí que a gente está percebendo que esse marco está sendo alcançado, vamos embora, vamos partir para o mais complexo, né, e é assim Uhum. que a reabilitação vai acontecendo, e por isso também justifica essa intervenção precoce, né? São marcos mais elementares que a gente precisa estimular, são funções mais fáceis, mais rápidas da criança alcançar e resultados muito melhores que a gente encontra, né? Muito por Uhum. aí. Com certeza. Ótimo, doutora Andréia. Olha, eu queria agora, a hora voou, né? A gente já está quase chegando em 1 hora. Aí vai cair mesmo essa live, mesmo sem a gente querer, né? Então, eu queria te agradecer muito, muito mesmo por aceitar o convite, que foi bem assim às pressas, né? Mas deu muito certo, a gente conseguiu se ajeitar no dia, no horário, né? Acho que é muito importante essa nossa conversa e principalmente, né, apresentar para os pais sobre o tratamento multidisciplinar, a importância desses papéis, definir esses papéis, que eu acho que às vezes fica um pouco mesmo confuso, né? Porque ambas as práticas são em torno da brincadeira com a criança, né? Então, uma Sim, faz a sim. mesma coisa que a outra faz, não é bem assim, não é? Então, acho que foi muito importante essa fala, principalmente para trazer esse marco, essa definição. A gente brinca assim, a gente brinca pra caramba, mas cada uma com um objetivo bem diferente do outro, né? Que no E final, com né, comportamento. Uhum. exatamente, no final é o comportamento, é a linguagem dessa criança, né? É isso aí. Tá bom? A Vanessa falando que somos maravilhosas. Ah, obrigada, gente. Não vou nem dormir hoje, viu? Com tanto elogio que subiu aqui. Então, eu agradeço a todo mundo que está aí acompanhando a gente. Essa live vai ficar salva, ela cai no IGTV, mas depois eu salvo também lá no canal do YouTube. Vou mandar para a André também o link. Então, vocês podem assistir com conforto, divulgar bastante aí para as pessoas que ainda têm dificuldade em entender esse processo terapêutico, né? Essa questão do mas tão cedo colocar em terapia, né? Então, acho que pode ajudar bastante gente. Né? E mais uma vez, muito obrigada, Andréia. Até a próxima. E aí tem que sair esse café, viu? Chega de encontro virtual, gente. E, A gente tem que conseguir marcar uma hora nisso. Tá bom? Um imagina. grande beijo. Obrigada a você pelo convite. Adorei a nossa conversa. Acho que é bem legal a gente falar sobre essas questões da importância do trabalho da estimulação precoce e interdisciplinar e a importância desse Uhum. vínculo, contato que acontece sempre. Uhum. Obrigada, mães que interagiram. São mães que a gente sempre utiliza como exemplo, né, de dedicação, de comprometimento, e o Sim, resultado está aí, né? Os nossos meninos estão exatamente. evoluindo mais é, de forma precoce, né? Então isso é bem Uhum. legal. A gente vê na prática tudo que a gente estuda, tudo que a gente se dedica, tudo que a gente escuta nos cursos, a gente consegue ver o resultado na prática. Então isso é o mais Uhum. importante. E estamos sempre à disposição, né, Paty, para atender as Isso aí. famílias, para Uhum. orientá-las e trabalho em conjunto. Eu friso mais uma vez que é um divisor de águas na vida dessa criança. Hoje essa criança é Uhum. pequena, o nível de exigência do ambiente não é tão grande. Essa criança vai Uhum. crescer, vai ser um adolescente, vai ser um adulto. Então, vamos trabalhar autonomia, independência, comunicação funcional, né? Que essa criança utilize essa linguagem no dia a dia dela, para que se tornem Uhum. indivíduos que consigam fazer escolhas, que consigam ter uma vida muito próxima do normal. Então é isso que a gente tem visto, Exatamente. né? Falando especificamente dos casos de autismo, Uhum. eles evoluem muito dentro do espectro, né? Uhum. Eles têm dados maravilhosos, se tornam indivíduos muito funcionais. Então é isso que a gente Exatamente. quer, que a gente acredita Uhum. e é nisso que a gente está aí batalhando todos os dias. Um beijo. Então, até uma próxima oportunidade. Tchauzinho, galera. Boa noite aí para vocês.